Partimos para a análise com Bruno Costa, professor de Ciência Política, que se junta a nós em direto por videochamada. Boa noite, seja muito bem-vindo. A partir de amanhã e depois de exonerado o Primeiro-Ministro, o Governo entra então em gestão. Só pode praticar atos estritamente necessários para assegurar os negócios públicos. O que é que isto significa exatamente, professor? Muito boa noite. De facto, é aquilo que está inscrito na Constituição, no número 5 do artigo 186. No entanto, é uma redação bastante lata, para permitir precisamente alguma maleabilidade relativamente à gestão e à condução da política pública, nomeadamente a execução do poder executivo de um governo. Nós estamos aqui a falar essencialmente de ou novas decisões, nomeadamente aqui a questão que está em cima da mesa, por exemplo, a localização do novo aeroporto, ou novos processos, por exemplo, de negociação com setores da sociedade civil ou setores da administração pública. Portanto, não há aqui uma continuidade de processo negocial em curso, mas a abertura de novos processos de negociação, ou decisões com um impacto significativo na condução política do país. Mas o critério principal, embora não esteja presente de um modo detalhado na Constituição, tem a ver com o caráter inadiável da decisão, ou seja, a sua não decisão implicaria uma perda significativa para o Estado, para o país, para o interesse público. E, portanto, tudo aquilo que puder ser justificado por este interesse público ou por este caráter de não adiamento pode ser incluído numa tentativa de justificação do governo para avançar com alguma decisão, nomeadamente aquilo que está em cima da mesa no dia de hoje, o primeiro troço da linha de TGV entre Lisboa e o Porto, uma vez que esta questão está associada a um conjunto de fundos europeus, fundos comunitários e à execução do próprio PRR. Portanto, se o governo conseguir justificar que esta decisão, se não for tomada agora, ou não for tomada até março, na altura do novo processo eleitoral, há uma perda significativa para o país e para o interesse público, consegue de certo modo colocar dentro deste ponto do artigo 186 a justificação do seu processo de tomada de decisão. Professor, só para que consigamos perceber, que atos ficam então dependentes da luz verde do Presidente da República e que pode ficar sujeito à validação dos tribunais? Nós estamos aqui a falar, por exemplo, deste próprio ato relativamente à execução do PRR, e o Presidente da República, em declarações públicas no dia de hoje, já veio também, de certo modo, avançar com a sua interpretação deste artigo e desta ação de um governo de gestão, indicando claramente que tudo aquilo que envolva o PRR e, portanto, a execução dos fundos comunitários, ele teria uma atenção, eu aqui vou colocar entre aspas, especial, ou uma atenção redobrada relativamente à necessidade de executar precisamente este programa. Mas, por exemplo, a assinatura de tratados internacionais ou o compromisso do Estado português em projetos a médio e longo prazo não podem, de facto, ser adotados neste processo de governo de gestão, uma vez que não está em causa esta ideia de estritamente necessário para a condução da gestão pública. Mas pode ou não haver aqui uma certa subjetividade em algumas matérias? Existe, sem dúvida, e portanto este é um ponto central da própria análise e interpretação da Constituição, e portanto o Governo pode remeter um conjunto de decisões indicando que estão salvaguardadas por este princípio do critério de não ser possível adiar a decisão e estar em causa o interesse público, mas aqui haverá margem, e por isso o papel do Presidente da República é redobrado em cenários de governo de gestão. Haverá margem para o próprio Presidente da República considerar que está aqui em causa uma ação excessiva do Governo neste período, pode pedir a fiscalização preventiva de diplomas que possam sair durante este período e, portanto, validar constitucionalmente um conjunto de medidas, ou pode também aqui o poder mais de aconselhamento do Presidente da República relativamente a medidas que ele considera que não terão essa validade dentro da ação de um Governo em gestão. No seu entender, que António Costa devemos esperar nos próximos tempos com esta nova circunstância?
Repare que mesmo as declarações públicas de hoje de António Costa já foram ligeiramente diferentes das declarações em que anunciou o pedido de demissão. Estamos a falar nomeadamente da sua ação futura, ou seja, no dia da apresentação da demissão, António Costa foi claro relativamente à ideia de que este seria o seu fim de carreira política, tendo em conta a morosidade dos processos judiciais. Hoje já dá a entender que tudo depende precisamente desse tempo e, portanto, há aqui alguma abertura. A mim parece-me que António Costa não conseguirá manter uma posição de irrelevância na execução da política pública e na própria disputa interna do Partido Socialista, porque todas as medidas que forem adotadas ou todos os posicionamentos públicos, políticos de António Costa terão uma determinada leitura, bem como os apoios do seu núcleo duro, favoráveis mais a José Luís Carneiro, têm também uma determinada leitura. Pese embora hoje, por exemplo, Carlos César, também um histórico do Partido Socialista, tenha declarado o apoio a Pedro Nuno Santos. E professora, só para terminarmos, resta-nos um minuto, que interpretação podemos fazer em relação ao caso polémico das gêmeas luso-brasileiras? Que interpretação podemos fazer desta tentativa de não serem ouvidos os responsáveis da saúde da altura por parte do Partido Socialista? A mim parece-me que há aqui alguma falta de racional para justificar essa posição, tendo em conta que o Partido Socialista admite ouvir o atual responsável pela tutela, portanto o ministro Manuel Pizarro, admite ouvir o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria. No entanto, aqueles que estavam diretamente envolvidos no processo, direto ou indiretamente, tiveram aqui alguma parte neste processo de decisão, porque eram os responsáveis à data, nomeadamente o secretário de Estado Lacerda Salles, que é referido já em algumas investigações como podendo ser o elemento decisivo para desbloquear todo este processo. A mim parece-me que esta decisão é uma decisão de proteção do Partido Socialista para nós não termos aqui precisamente este caso como o caso central no momento da disputa interna e posteriormente de pré-campanha eleitoral para as eleições legislativas. Muito bem, professor Bruno Costa, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.